Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, está todo mundo falando da questão do aumento do combustíveis, vários postos de gasolina, tem filas quilométricas, todo mundo querendo encher o seu tanque antes de ter esse aumento generalizado, um dos maiores aumentos. A gente tem que perceber que esses aumentos no governo Bolsonaro, pra vocês terem uma ideia, o governo Bolsonaro já aumentou o preço da gasolina e você pode fazer essa comparação nos próprios sites especializados nessa situação de preço de combustível. A gasolina teve um aumento de 120% depois que o Bolsonaro assumiu. Veja bem, ele pegou a gasolina, olha o preço que ele pegou a gasolina, R$ 3,25. Então, esse panorama que eu estou falando para vocês, essa comparação, ela não está levando em consideração o aumento de ontem, o aviso do aumento de ontem. Essa comparação aqui só está dizendo o aumento antes disso, 120%. Olha, isso em 2021. Nós estamos em 2022, então esse aumento é maior. Porque se eu pego uma gasolina de R$ 3,25 e eu estou entregando ela a R$ 6,80 hoje, só que já vai ter um aumento maior. Ontem para hoje teve um aumento de 19% na gasolina, no diesel quase 25%. Então é um aumento de 120% na gasolina até 2021, governo Bolsonaro, aumento de 102% no preço do gás e aumento de 95% no preço do diesel. Só governo Bolsonaro, 2019, 2020, 2021. 3 anos é este aumento que nós estamos tendo. E a gente tem que falar para as pessoas, porque quando as pessoas falam que não é culpa do Bolsonaro, eu te pergunto, quando foi que a gasolina aumentou desde 2002, que o governo Lula começou? Quando foi que a gasolina teve um aumento de 120%? Lula passou 8 anos no mandato, a Dilma passou 6 anos. Aí veio o Temer. Nem com o Temer, que começou a utilizar a PPI, que é essa paridade de preços de importação, ou esse preço que faz com que o preço daqui seja igualado ao preço internacional e igualado a todos os produtos que importam. Isso é um absurdo. Quem está ganhando dinheiro com isso são os patrocinadores do seu Jair Bolsonaro. São os bilionários que estão por trás da manipulação da nossa política. É eles que ganham dinheiro com isso. Ora essa, o Bolsonaro diz assim, não tenho poder para mexer aí nesse negócio. Eu não tenho nada a ver com a Petrobras. Ora essa, se não tem nada a ver com a Petrobras, eu te pergunto, para que colocou um general para presidir a Petrobras? Hoje quem comanda a Petrobras é um general colocado lá pelo Bolsonaro. Qual o objetivo de ter colocado lá? Mostrar para os seus seguidores que ia fazer alguma coisa? Não se faz absolutamente nada. Se o Bolsonaro realmente quisesse, quando eu digo quisesse, tivesse o desejo de parar com essas altas no combustível, ele dava para fazer sim. É mentira quando o Bolsonaro culpa o Congresso Nacional ou culpa a própria Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal. Tem acionistas internacionais e acionistas que a Petrobras tem. Após esses acionistas terem essa grande parte da Petrobras, eles querem lucro. Quando a Petrobras não tinha essa participação, o que acontecia? A Petrobras tinha um lucro que era revestido em saúde, educação, mas agora não. Agora tem acionistas que querem o quê? Dinheiro no seu bolso. E quanto mais aumentar a gasolina, muito mais esses camaradas ganham. E isso aumentou com a Lava Jato. Isso aumentou com as vendas de ações da Petrobras, com a venda de aditivos da Petrobras, com a venda das refinarias da Petrobras. Bolsonaro vendeu várias refinarias. Essas que faziam refino, que faz com que a gasolina fique mais barata, o combustível mais barato. Ele vende essas empresas e compra daquelas que tem refinaria lá de fora para cá. Aí como vai resolver o problema? Aí ele culpou os governadores, porque era por conta do ICMS. Aí veio o projeto do Senado dizendo, não, agora o ICMS vai ficar só desse jeito, vai ficar assim, fixo, sem ser volátil. Isso não resolve. Você tirar aqui 15 centavos
geralzão, não vai resolver nada. Porque o que adianta você tirar 15 centavos hoje se amanhã sobe R$ 1? Não adianta. O que está matando o preço dos combustíveis é o Paulo Guedes, é essa política de preços internacional. E aí o seu Bolsonaro vem dizer que não dá para resolver, ora essa. Se ele não resolve, sendo presidente da República, preço de uma estatal, como que ele quer resolver se fosse uma empresa privada? Porque quer privatizar a Petrobras? Mas para quê? Se ele, como presidente da República, que diz que tem todos os desejos de fazer com que a gasolina abaixe e não consegue ou não quer, e aí tenta privatizar, então privatizar resolve, quer dizer que os donos, os empresários iam baixar. Mas olha essa, o objetivo de uma empresa é lucrar. E se todo mundo fica calado, tá calando a boca, ninguém faz manifestação, ninguém faz nada, tu acha mesmo que vai resolver esse preço? Outra coisa, essa política de preço praticada desde o Temer aumentou substancialmente com o Bolsonaro. Foi um exagero. O Temer, apesar de maldoso, maléfico, o vampiro brasileiro, estava aumentando, mas não aumentava exageradamente. Só que com Paulo Guedes na política, todos os donos de banco, os donos que investem nessa questão do petróleo, das ações, estão junto com Paulo Guedes, cara. Ele jamais vai baixar esse preço. Se o Bolsonaro quisesse realmente baixar o preço do combustível, primeiro que ele ia fazer, tirar o Paulo Guedes. Coloca um outro ministro que tenha força e que não queira que a gasolina aumente para ganhar dinheiro. O Paulo Guedes é investidor de bolsa de valor. Tu acha mesmo que ele vai pouco se lixando com a população? Ele vem e fala, olha, estamos fazendo isso, é mentira. O cara é bilionário e vai ficar cada vez mais rico no governo Bolsonaro, porque esses empresários bilionários estão apoiando o Bolsonaro. Aí ele fala pra gadaiada, coitado, ele vem falar pros seus seguidores dizendo, eu todo desejo, eu queria que fizesse isso, mentira. Tem um vídeo dele que ele mesmo fala sobre esses preços, a paridade, ele podia suspender muito bem. Ora essa, como que ele fez passar a presidência? Ele diz que não pode, que o Congresso não deixa. Peraí. Mas para a reforma da Previdência ele soube fazer. Se reuniram, fizeram maior força, contra a vontade popular, fizeram a reforma da Previdência. Fizeram também as emendas parlamentares. 19 bilhões para o bolso dos deputados, todos se reuniram e fizeram. Fizeram também o projeto dos precatórios, o calote. Deram um calote de 90 bilhões nas empresas brasileiras, na prefeitura, no governo, passou no Congresso. Foi uma votação assim de arrebentar todo, foi de chifre queimado. Conseguiu dar esse calote. Isso é brincadeira quando diz que não dá. Não dá porque não quer. Aí o que acontece? Por que vem esse aumento muito maior agora? Porque o Bolsonaro acumulou o aumento que ele estava dando. Ele vem aumentando sempre. Imagine você ter aumento 8 vezes o aumento em 3 meses. Isso é normal? Me diz. Isso é normal? Quando foi que isso virou normalidade? Quando foi que o problema é culpa minha, é culpa não sei de quem? E outra, vamos parar com essa mania de tudo agora é culpa não sei do quê. Porque o Bolsonaro é assim. Ou é culpa do Supremo, ou é culpa do Congresso, é culpa da pandemia, agora é culpa da guerra. Na guerra não tem nada a ver com o aumento do preço dos combustíveis de hoje. Nada, absolutamente nada. Esse aumento se deu, estava acumulado, o Bolsonaro mascarou, segurou, para vocês terem uma ideia, como ele pode. Ele segurou o aumento para a popularidade dele não baixar ainda mais. Você, meu amigo, que vota no Bolsonaro, que aplaude o Bolsonaro, goste dele, mas não na presidência da República. Aplauda ele, mas não na presidência da República. Chama ele de mito, mas como presidente não serve. As companhias que ele arranja são gente para sugar o Brasil. Será que você não acorda? Vai acordar quando? O Bolsonaro vai ficar te enganando o tempo todo que a culpa é do Supremo, que a culpa é do Congresso, que a culpa é da pandemia, que a culpa é da Ucrânia, que a culpa é da Rússia, e não vai assumir, não? A culpa é de quem? É dele? É claro que a culpa é dele, porra. A culpa sempre foi dessa macroeconomia. Quem comanda a macroeconomia no Brasil é o Poder Executivo, é o presidente da República. O Bolsonaro reclama dos preços. Diz como presidente que não pode mexer. Ele pode se quiser. Ele pode, se quiser, se enfrentar os bilionários que o patrocinam, mas não faz isso. Porque se ele fizer isso, ele sabe que não vai ter o patrocínio que tanto espera.
Ele sabe que tu não vai ter o parabéns de outras pessoas. Aí esse negócio, aero ICMS, aero PIS, aero COFINS, isso não vai resolver o caso. Você vai baixar, você pode tirar COFINS, PIS, ICMS, no máximo você vai ter uma redução de 10 centavos. Só que não adianta. Aí você tem uma redução de 10 centavos, corta tudo isso. Mas aí, em 2 meses, aumenta 3 vezes. Imagine isso. Aí você corta ICMS, corta tudo, tudo bem. Só que vai cortar também o imposto do estado, lá no teu município e tudo mais. Beleza. Mas aí diminui os 10 centavos. Beleza, diminui 10 centavos, só que no próximo mês aumenta 40 centavos. No próximo mês aumenta mais 50 centavos. No próximo mês aumenta mais R$1. Resolve? Não resolve. Isso é para mascarar. Esse Senado e esse Congresso estão mascarando junto com o Bolsonaro. Aí o Lira vem com o papo de dizer que ficou horrorizado. É mentira, sabia do que ia acontecer. Enquanto continuarmos com Bolsonaro, com Paulo Guedes no poder, não vai mudar esse preço de paridade. O Bolsonaro vai culpar sempre a pessoas. Olha só, para vocês terem uma ideia, em 50 dias nós tivemos um aumento de 34,4% dos combustíveis. Em 30 dias. Em 30 dias. É uma política de preço que o Bolsonaro pode intervir sim se quisesse, mas não vai intervir e sempre vai colocar a culpa no outro. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando o Bolsonaro começar a comparar, na live dele de ontem, ele fica comparando o preço lá na Alemanha, lá na França, lá nos Estados Unidos. Isso é a maior burrice que alguém pode ter se acreditar no que o Bolsonaro fala. Primeiramente que é mentira quando ele fala que lá a gasolina está mais cara. A gente tem que comparar o nosso valor. Qual é o meu salário? Quanto é que ganha um americano? Qual é o salário lá nos Estados Unidos? Qual é o salário mínimo lá na Alemanha? Qual é o salário mínimo lá na França? Quantos litros de gasolina dá para o meu salário comprar? Quantos litros de gasolina dá para o americano comprar? Vamos supor que lá nos Estados Unidos seja $5, certo? $5. E aqui R$7. Só de falar nisso, a gente já sabe que o mais caro onde é? É aqui no Brasil. Agora, vamos supor que lá nos Estados Unidos fosse $7 e aqui fosse R$5. Aonde estaria mais barato? Aí você pode dizer, mais caro que é no Brasil, porque o dólar vale mais que o Brasil. Queridinho, você não faz câmbio na hora que você compra a gasolina. Não existe isso, nunca faça isso. Isso é a maior burrice que qualquer brasileiro pode fazer, é colocar o preço da gasolina lá na Alemanha e falar, lá na Alemanha está 5 euros. Quanto é que vale 1 euro? Então vale tanto. Então, olha, então vale, é muito. Queridinho, lá eles não pagam com real a gasolina. Lá na Alemanha não se paga com real, se paga com o dinheiro que está, o valor da gasolina, se paga com euro. Lá nos Estados Unidos não se paga com real, se paga com dólar. Então a pessoa que que trabalha lá, que mora lá e que ganha lá é que paga esse valor. Então compare e você vai entender o que eu estou falando. Você sempre tem que comparar o peso, o valor, o poder que o teu salário tem para comprar as coisas. Por exemplo, se você vai comprar a gasolina de $7, vamos supor, mas lá nos Estados Unidos o salário mínimo é $2.500. E aí? E aí? Então você tem $7, mas o $2.500, que é o mínimo, dá para comprar muito mais litros de gasolina. Aqui no Brasil você tem R$7 a gasolina, mas olha o salário mínimo, 1.200. Lá na Alemanha você tem uma gasolina de 4 euros. Mas sabe qual é o salário mínimo lá na Alemanha? 2.800 euros. E aí? Entendeu, meu queridinho? E outra coisa, não é só o valor da gasolina. Você tem que comparar os outros valores. Quanto é 1 quilo de frango lá na Alemanha? Quanto é o iogurte lá? Porque a gente não vive só de gasolina. Você compra as coisas. E aqui a carne teve um aumento de 68%, 58% o frango. Você vai, compra o óleo e vê qual o valor. Era R$3,20 no máximo que eu comprava aqui em Brasília. Agora não baixa nem para R$7. Sempre é 8,80 ou R$9. Entende o que é isso?
é o poder aquisitivo, é o poder que você compra. Então o que o Bolsonaro faz é um fake news, é uma mentira para te enganar, dizendo, olha como é que está lá nos Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos tá 4 dólares. Aí ele diz, não, mas veja aí, quanto que vale o dólar? Aí ele faz a pessoa fazer conta, coitado. Faz a pessoa fazer o câmbio, mas tu não mora lá. Não é para fazer câmbio, deixa disso. O valor do dólar lá nos Estados Unidos é o dólar, não tem comparação. O valor do real aqui é o real. O valor do euro lá é o euro. Então vamos parar de fazer essas comparações mais ridículas possível, tá bom? Então o aumento está sendo grandioso no Brasil, porque é uma empresa estatal que está tendo preços de empresa privada. Não dá, Bolsonaro não faz, não é porque não pode, é porque não quer. A culpa é toda dele e não vem dizer que a culpa é dos outros, não. Hoje saiu uma nova pesquisa, muito diferente da Paraná Pesquisa. Ontem nós falamos aqui da Paraná Pesquisa, que dava uma diferença de 8,8 pontos entre Lula e Bolsonaro. Já essa pesquisa de agora dá uma diferença aqui de, olha, a diferença é grande, 43 para Lula e 28 para o Bolsonaro. Então uma diferença aí de 15 pontos, não é? Lá dava 8, aqui dá quase o dobro. Então Lula aparece com 43%, Bolsonaro com 28%. Bolsonaro aumentou 2 pontos. De acordo com a pesquisa anterior, Bolsonaro ficava com 26%. Lula manteve-se estável. E o que ocorreu? Aquilo que eu falei para vocês. Eu não disse aqui no Critica Brasil que o Moro ia descer ladeira abaixo? Que o Moro já está acabado? Já Nat Mortis, já nasceu morto isso daí, essa campanha dele. Moro desceu com o diabo. Moro foi para 3% e agora Ciro manteve-se nos 8%, aquele índice que era realmente do Ciro Gomes. No segundo turno, a lapada é pior. No segundo turno, Lula leva com 53% contra 33% de Jair Bolsonaro. Uma diferença de 20 pontos. A pesquisa XP e PESP foi feita entre os dias 7 a 9 de março e tem pontos percentuais de margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Gente, senhoras e senhores, moças e rapazes, é preciso a gente ter os pés no chão, manter firme, porque o Bolsonaro não tem seguidores, ele tem admiradores, tem fãs. E fã considera Bolsonaro como se fosse um time de futebol. Ele, não importa se o salário está baixo, não importa se a gasolina está alta, o fã, ele protege de todos os lados. É como se você estivesse torcendo por um time. Então o que as pessoas fazem é enaltecer o time, independente de qualquer coisa, né? É preciso manter pé no chão. O Bolsonaro sempre passa a responsabilidade para os outros. O Bolsonaro quer colocar na mente do crente, por exemplo, que ele tem que votar nele porque tem os valores cristãos. Valores cristãos não se diz de boca, se mostra na vida. Critica Brasil volta mais tarde. Um grande abraço para todos. Se inscrevam no canal, esmaga no like. Tchau, pessoal.